Adão e Eva deixaram o Éden com muita tristeza após desobedecerem a Deus e serem expulsos do paraíso. Eles moraram pouco tempo no lindo jardim que Deus lhes dera, mas desde o primeiro dia aprenderam a amar seu lar, porque era um lugar de paz. Ali conversavam sempre com Deus e também experimentaram grandes alegrias na companhia um do outro e dos santos anjos. Por isso, ao saírem, procuraram morar num lugar não muito longe do seu primeiro lar. Quando queriam adorar ao Senhor, chegavam junto à entrada do jardim e ali o adoravam. O lugar em que moravam agora não era tão belo como o Éden, pois o pecado já começara a enfeiá-lo. Mas Adão e Eva ainda podiam sentir-se felizes, vendo que Deus continuava falando com eles como fazia antes. Adão e Eva lembravam sempre da promessa divina de enviar um Salvador que pagasse o preço da desobediência deles e assim pudessem voltar a viver felizes no paraíso sem temer o olhar de Deus. Eles oravam continuamente para que o Senhor lhes enviasse o Salvador prometido. Certo dia, tiveram uma grande nova. Adão e Eva iriam receber seu primeiro filhinho. Será ele o nosso Salvador? Pensavam eles. Foi com imensa alegria que tomaram nos braços seu lindo bebê. Olhando com carinho ao bebê, deram-lhe o nome de Caim, que significa: o Senhor me deu um filho. Pouco tempo depois do nascimento de Caim, veio o segundo bebê ao lar de Adão e Eva. O segundo foi chamado Abel, e também ele foi recebido com grande alegria. Será este o nosso Salvador? Assim também pensaram quando nasceu cada um dos outros filhos. Nossos primeiros pais acompanhavam com muito amor, com grande entusiasmo o crescimento de seus filhos. Como todas as crianças, Caim e Abel também gostavam de brincar, de correr pelo campo, colhendo flores, nadando no lago ou brincando com os seus animaizinhos. Eles eram bons companheiros um do outro. Caim gostava de lidar com a terra. Gostava de semear, plantar e colher frutos, sementes e flores. Abel gostava de lidar com animais e tornou-se assim um pastor de ovelhas. Certo dia, já crescidos, o Senhor pediu que ambos oferecessem um sacrifício. Assim faziam sempre seus pais. Deveriam oferecer o sacrifício num altar. Deus dissera a Adão e Eva que o sangue do cordeiro sacrificado representava o sangue daquele que um dia morreria em lugar deles. Cada um fez seu altar colocando pedras, umas sobre as outras. Ali estavam os dois altares erguidos, um perto do outro. Abel tomou do seu rebanho o mais velho e mais lindo cordeirinho. Era um cordeirinho branquinho, alvo como a neve, sem mancha, sem defeito algum. Perfeito. Amarrou seus pés e colocou-o sobre o altar. Depois, ajoelhou-se e orou a Deus.
Olhando com muito amor ao animalzinho que ele mesmo criara, Abel quase não tinha coragem de matá-lo. Mas lembrando-se da ordem de Deus, ele levantou seu cutelo e o matou. O sangue do cordeiro derramou-se sobre o altar. De repente, um fogo desceu do céu sobre o sacrifício e a fumaça subiu como cheiro suave e agradável a Deus. Assim soube Abel que Deus o amava e aceitara o seu sacrifício. Isto era um sinal de que Deus aceitara ele próprio. Abel se alegrou muito. Mas Caim, que lidava só com plantas, achou que poderia muito bem oferecer frutas no seu altar. É verdade que o Senhor pediu um cordeirinho, pensava ele, mas minhas frutas são tão bonitas, tão cheirosas. Para Caim, não havia mal algum em oferecer coisa diferente do que o Senhor pedira. É possível que muitas vezes em criança, quando seus pais lhe davam ordens, Caim pensasse, afinal de contas, por que fazer exatamente desse jeito? Da maneira como eu estou fazendo também dá certo. A criança que obedece tudo enfrenta sem temer, fala sempre a verdade, não precisa se esconder. Deus promete, dá certeza, vale a pena confiar. Basta crer na sua promessa, basta crer sem duvidar. Muita coisa acontece e ninguém sabe porquê, mas é Deus que faz assim pro nosso bem. A criança que obedece tudo enfrenta sem temer, fala sempre a verdade, não precisa se esconder. Deus promete, dá certeza, vale a pena confiar. Basta crer na sua promessa, basta crer sem duvidar. Sua maneira de agir demonstrou que a vontade de Deus não era de muito valor para ele. Caim esperou junto às frutas do seu altar, mas nenhuma resposta veio. Nenhum fogo apareceu para queimar as frutas. Não houvera derramamento de sangue. Não houve realmente um sacrifício. Não fora feita a vontade de Deus. Desapontado, cheio de ira, dominado pela inveja, Caim se aproximou de Abel. Caim achava que ele estava certo e que Deus estava errado. Achava que Deus tinha de aceitar também o seu sacrifício. Chegando bem pertinho de Abel, começou a discutir com ele. A Bíblia não conta o que disseram um ao outro, mas nós podemos imaginar as palavras ofensivas que Caim disse ao irmão. Ele falou, discutiu e gritou. Ficando cada vez mais enraivecido contra Abel, em certo momento avançou contra ele e o matou.
Agora sim, pensou ele, estou livre daquele a quem Deus ama. Mas isto não o fez sentir-se feliz. A morte do irmão inocente nunca poderia fazê-lo mais feliz. Era tarde demais quando compreendeu isto. Que quadro triste, terrivelmente triste foi para a mãe Eva e o pai Adão quando, chegando ao campo, encontraram seu filho morto. Oh, Abel, nosso querido filho, nosso Abel morto. Eles quase não podiam crer que seu filho Caim matara o próprio irmão. Quão tremendo seria para Caim enfrentar o olhar dos pais. Repreendido severamente por Deus, Caim fugiu do lar. Andou errante pela terra à procura de outro lugar para viver. Nesse dia, Adão e Eva choraram muito por seus 2 filhos perdidos, o filho morto e o filho fugitivo. Mais uma vez tiveram de lamentar seu grande erro cometido no Éden. Mais uma vez se arrependeram e choraram amargamente por sua desobediência, pois agora podiam compreender perfeitamente o que significava a morte.